Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal A Obra na Amazônia. Eu sou Samuel Castilho e estarei dando continuidade aos vídeos anteriores do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus. Já vimos capítulo 1, 2 e 3 e hoje vamos estar desfrutando e compartilhando do capítulo 4, qual traz por título O Chamamento de Samuel. Antes, eu queria encorajar você a se inscrever no canal, a curtir também o vídeo, dar um like aqui embaixo e também estar compartilhando esse vídeo para que outros possam ouvir e desfrutar daquilo que nós desfrutamos, que é da palavra de Deus por meio desse livro e desse canal. Então, irmãos, eu queria começar falando sobre por que Samuel no plano de Deus. Samuel no plano de Deus, ele começa a entrar por meio de uma oração aflita e por meio de uma situação que se encontrava no povo de Israel. Em outras palavras, para ser mais breve, o sacerdócio no povo já não existia mais como conexão com Deus, ou seja, já não tinha sacerdotes nem profetas dos quais fossem conduzidos por Deus e fizessem a vontade de Deus. Então, nisso, Deus, no meio dessa circunstância e no meio de uma oração aflita, na qual bem depois de tantos problemas, tantas dificuldades, tantas perseguições, essa oração, que é a oração de Ana, ela se voltou para o plano de Deus e Deus conseguiu atendê-la. Então, o que nós começamos a ver? Deus precisa da sua oração para Ele poder continuar o seu plano. Se na sua igreja, irmão, você vê algum problema, ou se na sua igreja está faltando alguma coisa, vamos nos voltar à oração. Porque a igreja é aquilo que Deus sempre cuidará. Deus tem um selo para a sua igreja, mas hoje precisa dessas Anas, da qual possam orar ao Senhor e que essa oração se torne o plano dele e assim ele poder executar seu plano aqui na terra. E eu queria tocar com vocês, para fortalecer isso ali, um versículo que está em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz: A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Quem era que lhe dava porção dupla? O seu esposo. Mas nós vemos algo no final: o Senhor a tinha deixado estéril. Então nós podemos estar sendo estéreis em alguma coisa no qual nós saibamos que nós poderíamos dar frutos ao Senhor, mas pelo contrário, quando nós recebemos algo, irmãos, ou nós ofertamos algo a Deus, nós temos que saber que não é para nós dizer: eu ofertei, por isso eu terei tal resultado, eu dei, por isso eu terei tal resultado. Pelo contrário, nós ofertamos ao Senhor, mas com o intuito de que Ele possa prosseguir na sua obra e Ele possa continuar na edificação da igreja. E nessa edificação, nós começamos a nos entregar muito mais por meio do amor de quê? De nós ofertar a nossa pessoa e nós ver a obra do Senhor em diante. E outra circunstância que acontecia nesse momento no povo de Israel era sobre Eli. Todos nós sabemos que Eli tinha perdido, a visão, até mesmo nascido. Nisso, vemos que a falta de responsabilidade de Eli foi o deixando que seu coração permitisse muitas coisas no povo. Por exemplo, isso iniciava pela sua casa. Ele não cuidou com responsabilidade a vida e o caminhar de seus filhos. Pelo que ele mais bem nem reprovava que cada um de seus filhos estivesse tendo um viver fora do plano de Deus e fora dos princípios da lei, do qual trouxe o chamamento de Samuel. Mas veja, Samuel foi chamado então em uma situação precária, caótica no meio do povo de Israel. E nos versículos, Senhor Jesus, vamos procurar aqui agora no livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Olha o que disse. Vamos ler até o 14. Disse o Senhor a Samuel:
é que vou fazer uma coisa em Israel, a qual tudo que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Então, por que ele começou falando isso para Samuel? Porque desde ali o povo já não ouvia, já não tinha o ouvir do Senhor, o falar do Senhor. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não prendeu. No 14, portanto jurei à casa dele que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjar. Então, nisso nós vemos que Deus já vinha preparando segundo a condição dele a Samuel. Então Deus, irmãos, hoje Ele nos prepara segundo as circunstâncias. Por exemplo, nós sabemos que Deus, Cristo, está voltando. Então Ele vai nos preparar segundo as circunstâncias. Como nós temos ouvido, o que nós temos mais ouvido nos tempos finais? Pregação do Evangelho. A Bíblia mesmo fala da pregação do Evangelho. Então, segundo o tempo de hoje, segundo as circunstâncias de hoje, Deus vai nos preparar. Nunca pensemos que a nossa vida vai ser preparada segundo o que eu penso, segundo o que eu acho mais confortável, segundo o que eu penso de quem deveria estar do meu lado, sino pelo contrário, assim como Samuel. Ele só foi chamado no meio de um problema, e vendo o problema de Eli, ele se aperfeiçoou, e assim ele conseguia crescer dia após dia, como aparece no primeiro livro de Samuel, crescia na presença do Senhor. Oh Senhor Jesus, irmãos, e outro ponto que eu queria tocar com vocês, era sobre que, embora Samuel crescia com o Senhor, ele precisava estabelecer algo do qual o povo era carente, que era de profetas. Então o que nós vemos? Como eu falei agora, segundo a necessidade do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoar para essa necessidade. Não diz que Samuel nasceu profeta, mas sim a própria circunstância, o plano de Deus e a necessidade de Deus o tornou profeta. Mas por quê? Ele se dispunha, ele crescia na palavra, crescia na oração, crescia na consagração, crescia no sacerdócio, e assim Deus encontrou alguém segundo o que ele precisava no meio do povo, que era de um profeta. Nisso nós encontramos um versículo, irmãos, lá, vamos procurar, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. E olha como diz: como disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? E no versículo 22 diz: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Como soberba, a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Porque ele tinha esse coração. Ele falava já palavras que não eram vindas do Senhor. Por quê? Porque ele já não via o falar do Senhor. Nós vemos uma experiência na qual Eli insistiu muito em que Samuel falasse para ele sobre o que Deus tinha falado para ele. Mas Samuel, por timidez, vergonha ou respeito a Eli, ele muitas vezes não falou. Mas insistindo assim o Eli, Samuel veio e falou. Só que as palavras do Senhor, elas sempre vêm para quê? Primeiro, para nos trazer luz. Segundo, nos trazer arrependimento, salvação, e assim nós conseguiríamos ver o que Deus quer. Mas Eli, pelo contrário, ele não se arrependeu. Ele só falou: duras palavras me dissestes. Então, irmãos, como é que você ouça hoje a palavra de Deus? Como é que você ouça o que Deus fala a você? Duras palavras ou sim, amém, é verdade, eu preciso me arrepender, eu preciso deixar que essa palavra trabalhe em mim, que o Senhor trabalhe na minha alma, em todo o meu ser, porque Deus precisa ter mais alguém para servir. Irmãos, não é fácil
nós entendermos isso, mas só basta uma atitude partindo de nós, partindo do nosso espírito, e nós conseguiremos ter uma visão mais ampla, derrubando toda a cegueira como ele tinha, por meio da misericórdia do Senhor. Nesse falar que Deus tinha falado para Samuel, e assim falar para Eli, nós vemos que ele estava carregado de misericórdia, porque era para Eli ter a chance e a oportunidade de entrar no arrependimento. Oh Senhor Jesus, vamos ler agora um versículo que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. No, do 1 ou 3, vamos ler. Hebreus, do 1 ao 3. Senhor Jesus, como é que ele disse? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós sabemos que tudo foi criado por meio do falar de Deus, mas Deus hoje, irmãos, Ele não quer só falar, Ele precisa de você como profeta. Deus quer que você seja o profeta do falar e da visão de Deus. Pensem nesse encargo, irmãos. É simplesmente assim que Deus quer colocar em você: visão e palavra. Quando Ele consegue fazer isso, Ele consegue se assentar nas alturas. Se consegue se assentar na sua família, no serviço que você exerce na igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Ele consegue tomar posse de toda a nossa vida. Mas por meio de quê? Da palavra de Deus. Oh Senhor Jesus, irmãos, eu fico muito encorajado nessa porção ali, porque Deus, procurando um profeta, Ele só quer dar a sua palavra e sua visão para nós termos uma vida totalmente guardada pelo poder, e nós, claro, com uma atitude de sacerdote, conseguiremos enxergar aquilo que Ele quer nessa terra. Oh Senhor Jesus, irmãos, e para ir culminando aqui nesse vídeo, tem muitas vezes nós nos perguntamos: será que eu poderia ser um profeta do Senhor? De fato nós podemos. Deus tem procurado profetas há séculos, há milhares de anos, e no longo da história Ele sempre encontrou um profeta. Mas como nós vimos aqui no versículo que diz assim no versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então o que basta nos ter? Uma vida de arrependimento, uma vida do qual se consagra ao Senhor, e assim nós conseguiremos ter o quê? O próprio Cristo falando por nós. Então eu encorajo você, irmão e irmã, a você se tornar um profeta na sua igreja. Todos nós temos necessidade de ver você como um profeta, de ver você sendo aquele que profetize as palavras do Senhor, invoque o falar do Senhor. Então, irmãos, encorajo vocês a estar mais uma vez, a estar participando nesse canal, estar curtindo, estar se inscrevendo, estar compartilhando esse vídeo. Jesus é o Senhor. Amém.